Fala, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos conversar um pouco na teoria sobre componentes SMD e circuitos de vídeo, tá? E o que são componentes SMDs, né? Então vamos lá, o que são? Os componentes SMD, né, em inglês Surface Mounted DEVs, são componentes minúsculos que podem ser soldados na placa sem necessitar furos, né, otimizando o espaço disponível e proporcionando o uso dos dois lados da PCB, tá? Então, o que acontece? Com a evolução dos computadores, isso lá atrás, né? Lembra que a gente conversou em informática aplicada, sobre como os computadores eram grandes, né? Válvulas enormes, enfim, eram computadores do tamanho de prédios de 2 andares. Os computadores eram muito grandes naquela época. Surgiu a necessidade de se atualizar, e aí a eletrônica, né, os físicos, foram surgindo novidades e eles foram utilizando os computadores. A placa de circuitos, ela, dependendo do tamanho, né, por exemplo, por um computador, hoje em dia os computadores são extremamente reduzidos, né? Tem placas-mães bem pequenas. Então esses componentes eles não houveram necessidade de serem reduzidos. Os mesmos componentes eletrônicos que é utilizado em outros tipos de dispositivos, capacitores, transistores, né, resistores. Então aí foi aí que surgiu os componentes SMDs. Além, claro, da vantagem de não necessitar furos, né, ele tem outras características que o fazem como características boas, que é o caso da redução do tamanho, tá? Então, ó, como a gente pode ver aqui, além do tamanho, a principal característica dos componentes SMDs para os PTHs, que são os convencionais, né, além da solda, né, como eu falei, não precisa furar a placa, então não há necessidade de furar a placa aqui, tá vendo? Para a gente soldar um componente PTH, a gente vai precisar furar a placa de circuito e soldar embaixo, né? Ok, solda. Os componentes SMDs não, além da redução do tamanho, a gente consegue, né, fazer a solda em cima da placa de circuitos, tá? E aí tem alguns exemplos. Aqui é um exemplo de uma placa-mãe. Inclusive esse componente SMD está queimado, né? A gente pode notar aqui que ele está com problema. Mas a gente pode ver vários componentes SMDs ao entorno dele, tá vendo? Isso não em uma placa-mãe. E aí a gente chega no gran finale, assim. Isso daí é uma placa, né, lógica de um celular. Então, imaginem, né, um celular deste tamanho, né? Celular deste tamanho, ele é uma placa de circuito lógica, como se fosse um computador, né? Não é como se fosse, é um computador. Então, imagine um capacitor convencional PTH, ele já seria muito maior que o próprio celular, né? Então, os componentes SMDs veio para revolucionar o mercado e a indústria, né, de tecnologia. Né? Ajudou muito, não só em celulares, como também em notebooks, né? Então aqui a gente tem uma placa de um notebook, aqui a gente pode identificar a memória RAM, né? O processador, tá? E aqui um componente SMD, tá? Que a gente... O rapaz aqui está soldando, no caso, um componente SMD, né? Então, sem o componente SMD, os notebooks não seriam tão finos quanto é hoje, não seriam tão, né, reduzidos quanto é hoje. Então a gente nós devemos muito aos componentes SMDs a essa redução tecnológica, né? Os notebooks portáteis, celulares, tablets, enfim, tá? Os próprios GPS, enfim, dispositivos eletrônicos reduzidos, né? E aí os componentes. Quais são os componentes eletrônicos que o SMD ele comporta? Todos, né? Todos aqueles eletrônicos. Então, a gente tem resistores, capacitores e transistores, tá? Em redução. Eric, mas tem alguma desvantagem? Sim. Os componentes SMDs eles são mais utilizados por máquinas do que por seres humanos. Por quê? Pela dificuldade em soldar, em trocar as peças. Então eles geralmente de fábrica as máquinas que fazem essa sondagem e colocam. É claro que com técnicas e com estudo você consegue, como ser humano, né, fazer a alteração desses componentes. Só que é muito mais difícil do que um componente convencional antigo, né? Antigo não, um componente convencional
maior, né, do que o SMD, tá? Os componentes anteriores, os maiores, eles são bem mais fáceis de manuseio, trocar um capacitor, um transistor, um resistor, tá? Então essa é a desvantagem ali que a gente encontra dos componentes SMDs, tá? Então é isso, né? A gente fica até a próxima aula, uma aula bem teórica sobre os componentes SMDs. A gente precisa saber o que são, né? Porque a placa de circuito integrada, a nossa placa-mãe, ela é cheia de componentes SMDs. E ficamos até a próxima aula de unidade número 11.